Wormsbacher. Cripta. A cripta. Contos da cripta. Era legal. Era muito legal, né? André, Corações e Mentes no Ar, e hoje você trouxe como tema Santo Agostinho. É isso aí, bom dia a todos, boa semana a todos. E vamos falar de Santo Agostinho. Não numa forma religiosa, né? Vamos falar de uma forma mais quântica. Ele era um estudioso quântico e até um dos, não é ídolo, né? Mas uma das referências do novo Papa aí, o Papa Leão XIV, gosta muito de Santo Agostinho. Até ele comentou isso na hora que ele assumiu lá o cargo, ele estava falando de Santo Agostinho. Santo Agostinho, para quem não sabe, é um estudioso. Ele foi um estudioso que nasceu em 354 depois de Cristo. Ele nasceu ali na cidade de Tagaste, na África do Norte, e depois viajou para outros lugares até próximo lá da Itália. Estudou bastante, teve uma trajetória bastante intelectual, estudou várias formas, vários temas ligados a tudo que você possa imaginar. Tanto na área mais quântica, assim, lógico, naquela época eles não podiam falar física quântica, mas mais na área da espiritualidade, de estudo de matemática, física, química, filosofia. Aliás, todo mundo estudava isso naquela época, né? Não tinha um que não estudasse. Então, Santo Agostinho foi esses caras, um desses precursores aí dessas falas mais maluquinhas que a gente sempre fala por aqui. Ele foi batizado em 387 depois de Cristo. Ele, inclusive, foi batizado junto com o filho dele, que se chamava Adeodato. E mais tarde virou bispo de Hipona e morreu em 430 depois de Cristo. Muitas coisas que a gente fala do Santo Agostinho, para quem não sabe, para quem gosta da religião espírita, da filosofia espírita, o Santo Agostinho é um dos caras que falam lá nas respostas do livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Não sei se já ouviu falar, o livro dos Espíritos de Allan Kardec é um dos livros dele, entre outros vários, mas ele era um livro que se fazia perguntas sobre o mundo espírita, né? Sobre como alguns médiuns recebiam as informações e passavam para Allan Kardec através de perguntas e respostas. E das consciências dos seres que davam as respostas, um deles era Santo Agostinho. Entre outros, como tem o próprio Francisco de Assis e outros espíritos aí que vinham conversar e dar respostas para o Allan Kardec. Até eu acho sensacional, uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos o que é Deus? Na verdade, ele pergunta o que é Deus, não pergunta quem é Deus, né? O que é? O que é, porque quem personifica, né? Deixa em forma de humano. Mas o que é te deixa uma pergunta bem abstrata, né? Mas o que é Deus? É uma energia? É o quê? Então é uma pergunta bem inteligente. Acho que a pergunta é mais inteligente do que a resposta. Então é legal você que gosta dessas coisas, leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e vale a pena. E veja lá que o Santo Agostinho está por lá. Uma das coisas que o Santo Agostinho gostava de pensar era sobre o tempo, né? Essa ideia de tempo linear que a gente tem aqui na nossa cabeça, na nossa concepção da terceira dimensão. O Santo Agostinho dizia que isso não é uma coisa objetiva que existe fora de nós, né? Ele afirmava que o passado já não é, o futuro ainda não veio e o presente é o que realmente existe. Então essa reflexão era bem ligada assim, à questão até da física quântica que a gente estuda aqui, que mostra que o tempo não é linear, é apenas uma ilusão, né? Uma ilusão de perspectiva que a gente tem desse passado, presente e futuro, que o próprio Santo Agostinho falava que existia dentro de nós, né? Essa concepção de passado, presente e futuro está intrínseca dentro de nós, mas de uma forma que o nosso cérebro entende por linearidade, mas não, ele queria dizer que o presente, na verdade, só o presente, na verdade, está dentro de você, só ele que você consegue realmente perceber com a sua interioridade, né, com o seu interior. Aliás, ele até dizia, né, que ele até sabia o que era o tempo, até alguém perguntar. Exatamente, isso. É muito legal essa perspectiva
do Santo Agostinho. Até eu acho que ele não podia falar muitas coisas, porque naquela época... ia pra fogueira. Ia pra fogueira. Ou os crucificados, Se ainda não tivesse fogueira, inventava uma fogueira para todo mundo. Fogueira. Ele era um homem extremamente inteligente. Sim, extremamente inteligente. E é isso que é incrível na história da humanidade, né? Se você sabe muito e não pode falar, né? Você sabe muitas coisas que vão além da realidade. Mas acho que eles deixaram, assim, muita base, né? Para que a gente chegasse, por exemplo, né? Imagina um santo lá do século IV, né? Sim. E ele intuía já essas ideias, né? Sim, inclusive de física quântica, né? Sim. Só lógico, não tinha um nome, não tinha como falar aquilo naquela algo época. elaborado, mas intuitivamente ele já tinha bases aí para que os estudos avançassem. Sim, né? Com certeza. Inclusive antes, a gente já comentou aqui, né? Inclusive 2000 antes de Cristo existia o Akhenaton, que também falava sobre essas coisas de física quântica, só que da maneira dele, né? E ele que tentava inserir o monoteísmo naquela época, mas não deu muito certo. Mas são seres que vieram antes de tudo aí, já tinham essa concepção incrível sobre física quântica, sobre tudo, né? Até mesmo Demócrito, que veio antes de Cristo, já sabia que o átomo não era vazio, mesmo sem ter microscópio naquela época, sem ter nada, né? Então, como que essa concepção vem na cabeça desses caras é incrível. E a gente volta a falar daquela questão da consciência una, né? Que você capta informações do universo. Outra ideia que o Agostinho tinha ele tinha uma concepção da interioridade, né, que também pode ser comparada aí com a consciência quântica. O Agostinho dizia que a verdade habita no interior do homem, né? Para ele, Deus não está fora, mas está dentro. A gente sempre fala isso aqui, né? Na alma, está dentro da nossa alma, na nossa mente, no nosso silêncio profundo. Então, isso meio que dá chega perto, né, da questão da ideia que a consciência é fundamental na realidade quântica, né? Até vários físicos já falaram sobre isso. O Wigner, o von Neumann sugeria que a consciência do observador é o que dá existência à realidade, né? Ou seja, a física quântica e Santo Agostinho sempre estão ali bem próximo dessa mesma direção, falando que o universo nasce dentro e não fora. Ou seja, o seu próprio universo está dentro de você e não fora. E o universo e tudo, né? Essa concepção de Deus, de universo, de cosmos, está dentro. A gente sempre tem essa concepção de fora porque a gente aprendeu isso em igreja, escola, pais, né? Que nos passaram essas informações. Mas a partir do momento que você consegue perceber que está dentro de você e fazer uma boa meditação, uma boa oração, aí você consegue perceber que está dentro mesmo. E muitas respostas estão dentro de você e não fora. Até a questão do Santo Agostinho, muitas pessoas têm ele como religiosidade, mas a própria oração que se faz em forma de religião é a própria física quântica. A própria oração é uma física quântica, é você pedindo alguma coisa ou solicitando alguma coisa para o seu santo, para o seu Deus, para o que seja que for, de uma forma que você está pedindo quanticamente. Quando você pede com sinceridade também, né? Eu sempre falo aqui que a sinceridade, a tua honestidade espiritual é o que vai dar a informação correta e vai trazer, afinal, o que você quer na sua vida. Outra coisa que Agostinho falava era sobre a fé e a razão, né? Isso entra em conflito sempre com a ciência, né? A gente sempre fala que a ciência e a religião tiveram suas batalhas desde muito antigamente, e sempre era aquela coisa, um jogava batata quente para o outro, né? Quando um não sabia responder, mandava para o outro não sabia, voltava para esse. Então essa questão que o Padre Agostinho, ele só queria que as pessoas entendessem que a fé e a religião, a fé ou a razão, não são inimigas, né? Eles sempre falam que era uma ave com duas asas. Então, uma asa complementa a outra, né? Sem uma e sem outra, o pássaro não voa. Então, essa questão da fé e da razão sempre estava ligada nessa questão dele explicar que seria um pássaro com as duas asas ali, o pássaro precisa da asa para poder voar. Então, ele acreditava que a fé nos leva onde a razão não pode chegar, e a razão é o guia o guia que faz com que a fé possa nos responder, né?
E a ciência é aquela questão da fé e da razão, é aquela questão em que a ciência mostra como, mas a espiritualidade e a metafísica nos ajuda com o como, o porquê, né? Então a ciência é como, e a fé e a religião, a tua concepção, mostra o porquê disso tudo. Então sempre vão ter que estar conectadas ali de alguma forma, tanto fé, a razão, a fé e a ciência vão ter que estar conectadas de alguma forma. São forças complementares e não podem se anular. É quase como o yin e yang, não tem como se anular. São forças complementares que estão ali para te indicar algum tipo de caminho. Então hoje muitos cientistas e espiritualistas estão se aproximando mais para decifrar juntos essas questões mais quânticas, mais até religiosas, né? A espiritualidade está muito... Hoje está bem ligada à ciência, a ciência também está bem ligada à espiritualidade. Está começando a haver essa conexão entre as duas. É muito louco. Santo Agostinho, ele tinha uma pergunta que ele se fazia, né? É bem legal para quem curte aí filosofia, porque ele é um dos primeiros neurofilósofos da história, assim, sim, né? Que a gente hoje conhece com esse nome. Uhum. Mas ele falava assim, quem sou eu, senão uma mente que se recorda, entende e quer. Aí ele colocava memória, razão e vontade, né? Uhum. E estão entre os pilares da cognição, do que a gente hoje tanto quer alcançar, que é a consciência, né? Sim. A consciência de verdade. Não é. Eu estou consciente disso. Será? Então. Então, assim, é se perguntar realmente isso, né? Quem sou eu? Exatamente. O que eu quero? Exatamente. Por que eu quero? E não estar consciente só dessa consciência aqui da terceira dimensão, né? Estou consciente que eu estou vivendo aqui, tá? Mas por quê? Tem que ir além disso, né? E ele trazia isso perfeitamente, igual você falou. E tinha uma concepção dessa ideia muito legal, o Santo Agostinho. Inclusive também ele falava muito do livre-arbítrio, né? Ele acreditava que o livre-arbítrio era uma condição necessária para a existência do bem e do mal. Uhum. E sem liberdade não haveria responsabilidade. Então, sem liberdade não tem responsabilidade. Então, a liberdade te dá um certo tipo de responsabilidade, né? E na mecânica quântica a gente vê a questão de, como a gente está falando do tempo aqui, que o futuro também não é determinado, que existem possibilidades, e a consciência atua como um fator assim de escolha, né? Então o livre-arbítrio é uma forma como a nossa consciência colapsa entre as várias realidades possíveis, e esse tipo de liberdade te dá a responsabilidade. Isso liga muito a espiritualidade e a ciência de maneira bem impressionante, né? Porque ela é uma forma do teu livre-arbítrio, que é criar várias possibilidades. Como a gente já falou aqui várias vezes, no nosso dia temos 76 mil pensamentos. Então, dentro desses 76 mil pensamentos, você tem que escolher um. E será este um que mudará a sua vida a partir de agora, do presente, né? Que moldará o seu futuro, e você vai estar consciente aí da tua escolha. Às vezes consciente ou não, né? Inconscientemente você faz uma escolha que não dá certo, mas também talvez não tenha sido uma escolha verdadeira, uma escolha honesta que você teve naquele momento e te levou para caminhos meio cheio de espinhos aí que você vai ter que suportar. Mas é uma escolha que você fez, vai ter que se adaptar com ela, né? Então esteja consciente das suas 76 mil escolhas que passam pelo seu dia aí. Existe também uma ponte que liga aí o que ele chamava de a graça divina em Agostinho, e se ligar isso com o campo da física quântica. A graça divina para Agostinho era algo que atravessava muito, ele era algo que flui, né? É uma inteligência superior que age dentro de nós. Ele queria dizer assim, que a graça divina é uma coisa que existe de qualquer forma, você merecendo ou não. O que a gente fala um pouquinho da consciência una, né? Ela está aqui, ela existe, tendo você merecimento ou não. Ou seja, você vai captar linguagens e informações aí do universo, mesmo você merecendo ou não, mas vai ter essa captação, essa informação. Na linguagem da física moderna, especialmente em teorias como o campo unificado lá do David Bohm, ou que falam tanto da teoria das supercordas, tudo está interligado, né, numa força invisível, num campo invisível de informação. E é uma inteligência cósmica que mantém tudo conectado.
Então, essa graça divina que o Agostinho falou pode ser compreendida, assim, até metaforicamente, como esse fluxo de energia, né, que nos atravessa sem a gente pedir. Então, ela está aqui, essa informação está passando por aqui e nos conecta com vários tipos de informações, e a gente está conectado a toda essa informação e a todos, né? Todos estão conectados com essa informação. O Agostinho também tinha uma frase até que o Raul Seixas cantou muito nas músicas dele, que era aquela: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. O Agostinho falava assim, ó, ama e faz o que quiseres. Isso é tipo uma liberdade absoluta, né? Então, essa frase de Agostinho não tem a ver com libertinagem, mas é sabedoria profunda, né? Se você ama verdadeiramente de forma altruísta e consciente e compassiva, suas ações naturalmente estarão em harmonia com o bem. Então, ama e faz o que tu queres, pois é tudo da lei. É bem essa história que o Raul Seixas cantava tanto. Até o Raul, com certeza, bebia dessa fonte de vários outros autores, né? O Raul Seixas tinha essa mente mais aberta para outras formas de entender o mundo, de outras linhas mais alternativas, e ele tinha essa concepção e conseguia entender essas ideias, por isso que ele criava várias músicas até meio malucas para alguns dos dias de hoje, mas naquela época, maluca para aquela época também, mas ele tinha uma concepção bem legal. Não sei se vocês sabem, até aquela música Guitar, do Raul Seixas, quando ele estava gravando em estúdio, acho que ele tinha tanta conexão e estava tão sintonizado que ele via pessoas no estúdio que não eram pessoas reais. Caramba. E as meninas que eram backing vocal dele sumiram do estúdio porque ficaram com medo dele. Mas eu também. Mas com certeza. Então o Raul já via coisas naquela época. Também tinha também ajuda de outras fontes aí, né? Mas era muito estudioso. Abria a mente. Não, ele com certeza. E tinha essa que um pouquinho que a gente falou ali de cima, dessa captação da informação universal aí que todos temos, né? Então essa questão do faz o que tu queres, pois é tudo da lei, de forma responsável, de forma inteligente, é uma forma de você saber utilizar o amor incondicional como uma forma de honestidade espiritual, em que você possa conectar tudo, né? Tudo que você possa amar, não só pessoas, mas amar no mundo, né? Toda essa concepção de vida que você tem no mundo, né? Amar a sua vida, amar você, e amar primeiro você, depois os outros também, e depois as outras coisas também é importantíssimo. Saber amar, essas coisas de amor intrínseco a você mesmo, é importantíssimo para que você possa seguir seu caminho, né? E poder amar outras pessoas e o mundo em si. É uma forma de você captar conscientemente essa energia universal do amor, da potencial do amor que existe. Agora, veja que coisa séria. Quando você vira para alguém e fala assim, ó, ama e faz o que você quiser. Olha o tamanho da responsabilidade que você coloca na mão dessa pessoa. Exatamente. Quer dizer, você faz o cara pensar muito antes de agir, né? Uhum. Não, tudo bem, faz o que você quiser. É contigo. Uhum. Né? Mas ame com sinceridade. Então, e é bem isso, você acaba colocando um senso de responsabilidade que talvez aquela pessoa nem tenha pensado sobre, nem tenha pensado. Quando algumas pessoas entram para os nossos grupos de estudos e começam a estudar essas coisas, eu falo para as pessoas para elas terem responsabilidade com isso, porque são estudos que vão além dos estudos comuns, dos estudos normais da nosso sistema de vida, e que as pessoas têm que ter responsabilidade por isso, porque você não pode ficar em cima do muro quando você entra nessa questão. Você não pode ficar, eu não sei se vou, se não vou, tem que assumir essa responsabilidade. E, na verdade, é uma responsabilidade espiritual. Existe muita brincadeira dentro desses estudos, mas, no final das contas, quando você passar dessa dimensão, ficar sozinho lá em cima,
ter soberania espiritual e não saber o que fazer, aí eu quero ver. Aí não quero ficar sozinha. Não quero. Mas você vai não ter gosto de almoçar sozinha, não gosto. Mas você tem que dar um jeito. Põe o espelho ali e fica se olhando. Mas vai ter reflexo, André? Olha, é possível. Não, tem. O espelho mantém a sua propriedade de reflexo. Espelho meu, existe algum espírito mais belo do que então. Mas você vai ter que estar sozinha lá, vai ter que dar um jeito. Ai, André, é ruim, é chato. Não, é chato, mas... vai ter amiguinhos ali, mas será que eles são reais? Vai, oi, luz. Chama a amarela aqui pra mim, por favor. Então, O LED só incomoda. O LED incomoda. O LED tá lá incomodando. O LED é muito artificial, né? Muito artificial. Esse não evoluiu nada, olha lá, tá cheio de LED. Tá cheio de LED. Então tem que tomar mais cuidado. Então tem que ter essa responsabilidade. E saber depois atuar com a sua soberania espiritual. É legal a soberania espiritual. Mesmo você estando sozinho... Não, soberania já é uma coisa que eu acho muito legal. Então, e espiritual ainda maior ainda, né? Você vai estar lá sozinho para fazer o que você quiser. Faz o que tu queres. Nessa vida aqui, carne e osso, eu queria ter soberania financeira. Então. Mas você pode ter. Não, eu posso, com certeza. Mas então, pense nisso. Com certeza. Não, eu tô chamando, André, Tá? Tô? Então... Amanhã é dia 10, André. Então, viu? Ainda é dia 10. Tá cheio de boleto. Então, isso é soberania. Eu atraio, diz que a gente atrai o que tem medo, né? Ai, que medo de dinheiro, morto de medo. Morto de medo. Tinha um cara que fazia o contrário, ele fazia, em vez dessa questão da lei da atração, ele fazia, acho que eu já contei aqui, que em vez de ele ficar pedindo, ele falava... Meu Deus, não acredito que eu estou recebendo tanto dinheiro assim, eu não quero. Afasta de mim, Senhor. E aí chegava o dinheiro. Não, você não quer, então você vai ter. Exatamente. Aí, ele fazia, dava certo. Ai, gente, bom exercício para hoje. Tá? Viu? Bom exercício. E também, continuando aqui sobre o Santo Agostinho, olha, para você ter uma ideia, o Santo Agostinho já estudava o que era o Logos. Não sei se você já viu pela cidade, às vezes tem umas casas chamadas Escola de Logosofia. Lá perto de casa tem uma. Então, o princípio que o estudo deles é a origem do universo, né? É o estudo da vida, Logos é vida, né? Então, é o estudo da vida, estudo da origem do universo. E naquela época, o Agostinho já entendia essa questão de Logos e já estudava muito essa questão do Logos, né? Então, hoje, muitos cientistas buscam essas leis fundamentais da natureza, tanto que existe aquela teoria do tudo, ou a equação unificadora, que eles chamam, mas ambas as buscas nascem dessa mesma inquietação, né, que o próprio Agostinho tinha também, porque a questão era assim, por que existe algo em vez do nada? Por que não existe nada? É uma questão maluca, né? Até porque o René Descartes falava, penso, logo existo. Então, penso, logo existo se eu estou pensando, eu existo. E se eu não estou pensando, eu não existo. Olha que louco. Mas a gente pensa o tempo todo. Então, mas se você pensa, você existe. Senão, você não existiria. Se não existia. Tomou anestesia geral, não existe. Então, sumiu. Mas essa questão é muito maluca. Então, esse estudo do Logos, de pensar que existe, é realmente louco, né? Se você pensar tudo essa filosofia maluca. Até ele chamava o Santo Agostinho de um dos primeiros metafísicos da história, né? A metafísica é uma matéria que estuda filosofia e ciência de uma forma em que uma questiona a outra, sempre assim. Essa é a metafísica, e um dos primeiros metafísicos foi o próprio Aristóteles, e depois chamavam o próprio Agostinho de um novo metafísico mais moderno aí, porque ele tinha essa concepção muito além acho que além do próprio tempo dele, né? Era muito acima da média aí, o Santo Agostinho. Então a gente até fala que será que o Santo Agostinho não era um cientista espiritual ou um metafísico moderno? Sim, ele era um metafísico de alma e um lógico da mente. Ele estudava muito a mente, né? E se ele tivesse vivo, acho que se ele tivesse vivo hoje, Agostinho estaria aqui discutindo assuntos sobre James Webb. Mas não tenha dúvida que eu ia falar, Agostinho, vamos fazer uma coluna lá no Jornal da Vida. Imagine, que legal que ia ser. Imagine, nossa, ia ser muito massa. Então, talvez eu estaria aqui debatendo com os físicos sobre entrelaçamento quântico, sobre como que a alma vibra em dimensões, sobre como a energia comanda tudo. Com certeza estaria dentro dessa concepção aí.
Uma das coisas também que Agostinho falava era essa concepção de Deus como verdade suprema, e ele via Deus como uma verdade absoluta, imutável e eterna. Então ele via Deus através de uma forma de concepção interior, como a gente já falou, né? Ele sempre via Deus como uma forma que estava dentro de você e não fora. Então ele tinha essa concepção em que você deve se interiorizar para buscar Deus em você e ter respostas que você procura dentro de você mesmo. Esse era Deus que o Agostinho imaginava, assim como, acho que quase próximo até daquele poema que é atribuído a Spinoza, do Deus, de Deus, a substância de Deus, que também é um poema muito legal, que vale a pena você conferir, vale a pena você ir atrás, do Spinoza. É um poema muito legal que fala sobre a consciência de Deus. E dentro dessa questão de Deus do Santo Agostinho, ele percebia que a memória da nossa consciência era uma memória que se mutava, mas dentro dos estudos da física quântica hoje, existe um cara chamado o Erwin Laszlo, estudava muito o campo acástico. O campo acástico é isso que a gente já falou aqui em encontros passados, que é essa biblioteca universal que existe, em que você guarda todas as informações. E se vê, o Agostinho naquela época já tinha essa ideia de um HD externo que guardava todas as informações do mundo, que guardava informações em formato até de vídeo, de fotos. Por isso que nossa memória realmente é em formato de fotos ou vídeos, né? Você sempre lembra das coisas em forma de foto ou de vídeo. Então, imagine que a sua vida está sendo gravada agora com câmeras escondidas, invisíveis, que gravam a sua vida, e quando você chega lá em cima, tá tudo gravado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que é melhor parar por aqui. Parar. É o Big Brother Universal, tá aí. É tudo. Tudo. Mas daí você assiste sozinho, né? Não. Você e os colegas espirituais que já estão até sabendo do enredo. Eles já sabem. Não vai ter, chama o fulano aqui. Ele aparece, não. Depende do que você fez, eles vão falar, né? Agora, vamos ver teu filminho naquele dia? Então. André, vai ser sessão assim, premiere, vai ser fechado. Depois da meia-noite, depois do... Deixa pra lá isso daí, André, deixa a gente com medo aqui, entendeu? Então tá, vou parar de falar. Mas é muito legal, aliás, estudar Santo Agostinho, né? Vale a pena. É impressionante, ele é de uma inteligência, assim, de uma visão de mundo. Ele se converteu aos 32 anos, né? Então. Tanto que um dos textos mais famosos dele é Tarde Te Amei, né? Uhum. E não é uma questão religiosa, não, tá, gente? É a questão dele ter essa razão e unir a fé e olhar a razão com outros olhos. Exatamente. Né? É muito legal. Para quem gosta de história, filosofia, metafísica, esse é o cara. Estudem que vale a pena. E tem muito mais lá no Quantum Docs. Isso, você acessa nossas redes sociais, @Quantum Docs, tem bastante informações desses artigos. Esses artigos inclusive estão em estudos.quantumdocs.space. Acessa lá que você vai ter bastante coisinha para estudar. E se você... a gente está aproveitando aqui para fazer uma chamada para você que gosta também de ufologia, de coisas extraterrestres. Não esqueça que no dia 30 de junho o Sérgio Sacani vai estar aqui na Ópera de Arame fazendo uma palestra falando sobre será que estamos sozinhos? Você que é desse mundo e quem não é também está convidado. Exatamente. E ingressos tem lá no Simpla, e eu vou deixar alguns ingressos para sortear aqui na rádio, que o Bruno já sabe disso. Muito legal, hein? Okay? Quem não é desse mundo tem credencial, entra direto, vai ter área VIP, né? A gente tá te vendo, não esqueça, a gente tá te vendo. Se o André te olhar esquisito, pode saber que ele já descobriu o seu segredo. Exatamente. Tô de olho em você. Já tá de olho. Muito legal, André. E vai ter sorteio, então, para essa super apresentação aí do Sérgio Sacani, dia 30. Tá chegando, enfim, né, André? Tá chegando. Falta 20 dias aí. É isso aí, vamos lá. Muito bom. E lá nas redes sociais, Quantum Docs. Valeu, okay? Valeu. Andrezinho. Valeu pelo tema de hoje. Valeu, tem mais. Mix 7 e 2. E você segue participando aqui com a gente, 99822 6666.